Olá, eu sou a Ana Luísa Adolfo e hoje eu vou te falar sobre um assunto que, mesmo sem a gente perceber, está presente no nosso dia a dia, a semiótica. Já ouviu falar? Sabe o que é? Não? Então hoje você vai entender. Semiótica é a ciência que estuda os signos e as significações. Mas calma, não estamos falando dos signos do zodíaco. Mas já que lembramos deles, vamos usá-los para começar a entender. Se eu falar a palavra leão, o que vem à sua cabeça primeiro? O animal ou o signo do zodíaco? Imagino que, como citamos os signos anteriormente, ele tenha vindo primeiro à sua cabeça. E é isso que é a significação, a forma como você interpreta as palavras, a representação que vem à sua cabeça primeiro quando ouve uma palavra. Genial, né? E quem será que deu origem a esse estudo? A palavra semiótica foi usada pela primeira vez por Charles Sanders Peirce. Peirce nasceu em setembro de 1839, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele foi filósofo, pedagogo, cientista, linguista e matemático. Seus trabalhos apresentam importantes contribuições à lógica, à matemática, à filosofia e principalmente à semiótica, que é o nosso foco hoje. A semiótica serve para entender os signos e, com base nisso, aprimorar a comunicação. Os signos podem ser vistos em toda parte e estão relacionados a elementos naturais e culturais. Portanto, são signos, por exemplo, uma cor, um gesto, uma palavra, um ruído, um cheiro, uma carta, um acontecimento, uma música, um olhar e etc. De acordo com o contexto em que estão inseridos, sempre associamos a eles alguma significação. Para Peirce, os signos poderiam atribuir uma significação de 3 formas diferentes. Como ícone, que é quando o signo é visual, uma imagem, que representa um objeto ou coisa por semelhança que já possui com as mesmas características que esse objeto. Um ícone usa forma, cor, som, textura e outros elementos gráficos para criar uma conexão evidente entre a imagem e a ideia. Os ícones dependem, em diferentes graus, das convenções culturais. Como índice, um índice aponta alguma coisa com o qual está ligada por semelhança ou proximidade no lugar de representá-la. Ossos e patinhas são objetos familiares que podem representar o próprio cão. E temos ainda os símbolos. Os símbolos são abstratos. O símbolo se refere ao objeto denotado por associação de ideias produzidas por uma convenção. Os símbolos mais comuns que usamos são as palavras. O alfabeto é outro conjunto de símbolos concebidos para representar os sons da língua. Os signos visuais muitas vezes incorporam atributos de mais de uma categoria de signo. Uma placa de banheiro feminino mostrando uma mulher de vestido é um ícone, retratando a figura humana, mas também é um índice, indicando a localização de um banheiro. Peirce propôs que havia 3 categorias básicas entre elementos que resumiriam todas as outras relações. Essas categorias seriam a primeiridade, a secundidade e a terceiridade. Na primeiridade, temos aquilo que é sem referência a nada mais, a qualidade perceptiva ou sensação. Por exemplo, a qualidade absoluta de uma cor, a brancura, a azulidade, sem remeter a uma comparação ou a outros sentimentos. Tal percepção não pode ser pensada, explicada ou afirmada, pois isso a secundarizaria. Secundidade é aquilo que é por causa de um outro, envolve a reação, a resposta. É um fenômeno que existe provocado por algo, corresponde à percepção dos fatos ou do fato atual. É a constatação da origem ou do motivo de uma sensação. Terceiridade, aquilo que é em um lugar de outro. É a representação, uma coisa representando outra. É o pensamento em signos, diz respeito à percepção das regras ou das leis que regem os fenômenos, permitindo generalizar sua compreensão. Com essas categorias, seria possível desdobrar cada elemento de forma multiplicadora, mas Peirce reduziria-nas em 10 classes de signos, 9 signos descritos, mais o signo em si. O primeiro é o qualisigno, que é a qualidade, a sensação sem concreta existência. Um exemplo pode ser a percepção das cores. O sinsigno, coisa ou evento que já existe atualmente. Por exemplo, qualquer objeto ou evento concreto percebido. O legissigno,
que é o signo que descreve inúmeros objetos. É um signo sobre o qual há uma concordância ou uma convenção de ordem generalizante sobre o que é e como ele representa. Pode ser um ícone, uma representação pela semelhança. Por exemplo, o desenho de uma flor. O índice, que é a representação pela indicação, pelo rastro. Por exemplo, uma fumaça, indicando que há a presença de fogo. O símbolo, representação convencionada culturalmente ou hábitos com força de lei. Exemplo, uma cruz para o cristianismo. A rema é a hipótese de sentido. O signo compreendido, mas sem contexto, não passível de julgamento, que não é nem falso e nem verdadeiro. Por exemplo, todas as palavras sozinhas, sem a relação com qualquer outra, exceto a palavra sim e a palavra não, que falam por si só. O dissente, que é a expressão de ideias passíveis de julgamento. Estão presentes em frases simples e diretas, com um sujeito e um predicado, que não envolvem conclusões lógicas. Exemplo, o giz é branco. Argumento. São definições precisas, leis matemáticas, previsões acertadas, presente em constatações envolvendo conclusões maduras. E foi essa a nossa aulinha de hoje. Espero que você tenha conseguido entender pelo menos um pouquinho de como é a semiótica para Peirce. Até mais!